Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria começar, talvez, por dizer que há um quadro que não pode ficar fora do nosso alcance quando discutimos hoje, nos dias de hoje, a matéria dos fogos florestais, que tem a ver com as alterações climáticas, porque todos os estudos nos indicam que o fenómeno tem tendência para se agravar, vai haver um aumento ainda maior da temperatura média e isto significa condições mais propícias para a deflagração de fogos florestais. E nós temos que estar preparados para este quadro, porque o nosso processo de adaptação às alterações climáticas passa também por conseguir visionar aquilo que se pode perspectivar e prepararmos-nos para enfrentar os piores cenários. E, portanto, é neste quadro que nós também temos que pensar a matéria dos fogos florestais. Depois, eu tenho muita pena que da parte do Governo, durante todo o debate, não se tenham ouvido falar da matéria da negligência como um fator que tem um peso sobremaneira significativo nas ignições. E isto significa que estamos perante, eventualmente, um quadro significativo de ações descuidadas. E face a ações descuidadas, nós precisamos de intensificar o nosso processo de sensibilização. E eu teria tido muito interesse hoje em perceber como é que o Governo perspectiva ações no sentido de chegar mais aos cidadãos, de reforçar uma ação no sentido da sensibilização e da informação ao cidadão. Lamentavelmente não tivemos essa informação por parte do Governo. Por outro lado, em termos de prevenção, que eu gostava de reafirmar é a componente a que os verdes dão, de facto, uma importância extraordinária em matéria de fogos florestais e que temos muita pena que aquilo que se tenha verificado é uma secundarização ao nível do investimento desta componente e uma maior atenção à matéria do combate. Mas, se nós verificarmos os números, por exemplo, ao nível da vigilância, do número de patrulhas efetuadas e do número de efetivos destes dois parâmetros, compararmos os dados de 2006 com os de 2013, vamos ver que tudo caiu para metade. Ora, isto significa uma fragilização, consta inclusivamente do relatório que o Grupo de Trabalho da Assembleia da República preparou. Está o quadro clarinho como água. Isto significa, de facto, uma fragilização de uma componente fundamental que é justamente a da vigilância. Por outro lado, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura pode colar 18% aos eucaliptos. Mas, Sr. Secretário de Estado, não tenha dúvidas de uma coisa. A ação que o Governo tomou, no sentido de criar um novo regime de arborização e de rearborização, veio abrir porta alargada às monoculturas do pinheiro e do eucalipto. Não tenha dúvida e, portanto, de contribuir para uma maior fragilização do suporte da nossa própria floresta. Sr. Presidente, gostava também de referir que a matéria dos fogos florestais é nitidamente uma matéria transversal. E o apelo que eu gostava de fazer ao Governo é neste sentido. Quando nós promovemos políticas de despovoamento humano do interior, estamos a intensificar o perigo dos fogos florestais. Quando o Governo insiste em encerrar serviços públicos no interior, não promovendo condições para as pessoas se deslocarem, se fixarem no interior do país, está a criar condições mais fragilizadas, designadamente para o incentivo, que entre aspas, naturalmente, a maior propagação, talvez, dos fogos florestais por um descuido maior e natural do nosso mundo rural. Porque dinamizar o mundo rural, dar-lhe vida humana, é também proteger as nossas florestas. E, por último, eu gostava de referir que não ficámos a saber, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra, qual a percentagem de bombeiros que ficará mais protegido por via dos equipamentos de proteção individual. O Sr. Secretário de Estado pode dizer que agora vai haver mais do que houve no passado, mas eu julgo que a perspectiva que gostaríamos de ter neste debate é como é que isso vai materializar na prática em termos da proteção, termino, Sr. Presidente, da proteção real do número de efetivos, digamos assim. E essa informação nós também a gostaríamos de ter tido.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que, ainda assim, consideramos que o debate foi extraordinariamente profícuo e termino dizendo que, apesar de tudo, considero lamentável que a Sra. Ministra da Agricultura não tenha dado prioridade a um debate desta natureza. Muito obrigada.